Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. Golpes do tipo terra são padrão nos metas de Pokémon, sendo dos tipos com mais super efetividade ofensiva. Então hoje nós vamos falar sobre um dos tipos mais importantes para Pokémon como um todo. A maioria dos golpes tipo terra são físico, tendo na verdade o dobro do que golpes especiais, além de também pouquíssimos golpes de status, mas vários deles específicos de um Pokémon. Vamos começar pelos golpes especiais. Um dos golpes mais fracos de todos, Tapa de Lama, é um simples jato de lama feito só para dificultar a visão do oponente, por isso diminuindo a sua chance de acertar. Enquanto o tiro de lama dá mais dano, mas tem menos chance de acertar. Uma troca pelo poder extra de concentração que o golpe precisa. E por último dos golpes de lama, dessa vez a bomba, que tem um foco maior em ser um golpe de dar dano, um concentrado da lama, então a chance de dificultar a visão do oponente é bem menor. Todos esses golpes envolvem lama, pois são uma criação do Pokémon e não são tão fortes. Mas também existem alguns golpes especiais fortes, e a areia quente é um deles. Até agora, o golpe só é aprendido via tutor, que significa que nenhum Pokémon aprende naturalmente. Então é um golpe ainda sem um Pokémon especial. Eu imagino que um dia Camerupt, por exemplo, pode aprender esse golpe naturalmente. Mas o golpe é simplesmente, ao invés de focar na terra em si na hora de criar, o Pokémon cria uma superfície quente, do material que for, por isso a areia. Cria um solo arenoso, que é mais fácil de criar do que terra firme, não dando tanto dano, mas deixando se concentrar no efeito secundário, que é de poder fazer essa terra quente o suficiente queimar o oponente, além de ser uma referência à areia quente de praias. Enquanto o poder da terra é o golpe mais forte e especial do tipo terra, o Pokémon traz o poder da terra para a superfície com a mente, rasgando o solo, e por essa energia da terra interna, consegue a chance de diminuir a defesa especial do oponente, a surpresa de vir por baixo. O golpe particular do Landorus é um golpe assim como a areia quente, literalmente a mesma coisa, mas mais forte. Tempestade quente de areia, a mesma chance de queimar, mas um dano maior. Por ser do Pokémon lendário, ele basicamente consegue fazer a mesma coisa, mas deixar o golpe mais forte. Magnitude é possivelmente o golpe mais fraco e mais forte do tipo terra, comum entre os Pokémon. Ele varia de níveis, entre 4 a 10, onde a força do golpe é de 10 a 150, uma referência à escala Richter, a escala que mede a magnitude dos terremotos. Basicamente, o Pokémon aqui consegue sentir o movimento das placas tectônicas da Terra e conduzi-lo em direção ao oponente. Ele não depende do seu Pokémon e da força dele, e sim da sorte da Terra estar se movendo naquele momento com força suficiente, e o Pokémon conseguir mover e guiá-la até o oponente. Tumba Infernal é o nome perfeito para o golpe. A intenção dele é uma tempestade de areia que vai ficar presa ao oponente por vários turnos, e pedindo que ele consiga fugir ou trocar, se não usar um golpe ou um item de fuga. O primeiro golpe osso é Investida de Osso, onde o Pokémon arremessa seus ossos no oponente de 2 a 5 vezes. Tudo depende de quantos ossos o Pokémon consegue criar nesse tempo do turno. O Pokémon não precisa necessariamente ter ossos aparentes, só ver o Lucario, por exemplo, ele só precisa saber criar um. A sua chance de acertar é mais baixa, já que precisa realmente acertar o oponente. O Sumerang é o golpe particular da linha do Marowak, e como é um golpe particular, ele é uma referência direta do osso do próprio Pokémon, podendo acertar 2 vezes só, já que no giro do osso ele roda e volta no Pokémon como um boomerang. Enquanto Pancada de Osso, que é um outro golpe particular da linha do Cubone, é um golpe onde o Pokémon corre e dá uma porrada na testa do oponente, sendo mais fraco, mas podendo deixar o oponente assustado e hesitando. Demolir é um golpe em área que foca no chão mais do que no oponente, onde o Pokémon simplesmente bate numa área inteira para tentar alisar o chão, causando dano em todos os oponentes em campo. E que por isso também, se o campo está sob efeito de terreno de grama, o golpe dá menos dano. É mais difícil de dar dano com o chão coberto de plantas. Possivelmente o golpe mais divertido de terra, Birrinha, é quando o Pokémon fica simplesmente batendo o pé de raivinha e afetando o oponente com o campo. O golpe causa o dobro de dano caso ele falhe no turno anterior, por qualquer proteção ou simplesmente por só errar. Basicamente, se aparecer a mensagem de falha, isso é porque ele tá de birra e ele ficou com mais birra ainda. Perfeito. O golpe escavação é um golpe de 2 turnos onde o Pokémon cava um buraco e ataca o oponente de surpresa. Por isso, depois de começar o turno de escavação, só pode ser acertado por golpes que movam o chão,
como por exemplo magnitude, fissura e terremoto. Inclusive, isso causa o dobro de dano ao Pokémon. Furadeira é bem autoexplicativo. O Pokémon usa um tipo de broca, bico ou qualquer coisa que funcione dessa forma para atacar o seu oponente. Como é muito poder num ponto só, pequeno, a chance de crítica é mais alta. Força Cavalo é uma unidade de medida, e o golpe se baseia nisso como uma piada. É um pisão de alta potência, o piseiro. O Pokémon causa um terremoto geral em campo ao usar o golpe Terremoto, acertando até mesmo aliados, como qualquer golpe de área. Se é usado em batalhas em dupla, o golpe fica mais fraco, causando menos dano se precisar focar em mais de um Pokémon. Além de que, se usado no campo sob efeito de terreno de grama, o golpe também fica mais fraco. Avanço Precipitado é o golpe novo introduzido em Pokémon Legends Arceus, por isso, o seu efeito em jogos normais ainda não foi revelado, mas pelo seu nome e descrição, pode-se imaginar que o golpe possa ter dano de recuo depois, ou então ter que ficar recarregando durante um turno. Mas, por enquanto, o golpe só causa o Pokémon a perder suas estatísticas defensivas. O golpe particular do Groudon é Lâminas do Precipício, onde o Pokémon manifesta o poder da Terra em área, criando espadas gigantescas vindas diretas do núcleo da Terra. E agora a tríplice de golpes particulares de Zygarde. Fúria da Terra, primeiramente, onde o Pokémon usa a energia da Terra para acertar os oponentes à sua volta. O golpe Mil Flechas usa a força da Terra para acertar oponentes até que voam, atirando com a energia dela, e como um lendário protetor da Terra, ele consegue criar uma aura perfeita no nível que o golpe é físico. Se acertar um Pokémon fora do chão, ele vai ficar então preso ao chão, sendo acertável por outros golpes tipo terra sem ser esse. E por último, mas não menos importante, Mil Ondas é um golpe de terra onde o Pokémon fica incapacitado de fugir da batalha, já que as ondas vão persegui-lo e não deixá-lo sair dali. Agora vamos aos golpes de status. Spikes é um golpe bem simples, onde o Pokémon coloca straps no chão. O limite de 3 é como se fosse o limite de quanto o Pokémon consegue colocar sem afetar o seu próprio campo. Um dia, já foi até golpe particular da linha do Fortress. Já o golpe particular de Palossand e Sandygast é Juntar Areia, onde o Pokémon, ele junta areia. Como ele é um Pokémon feito de areia e ódio, Juntar Areia recupera o seu HP. O golpe que um dia já foi do tipo normal, Ataque de Areia, é simplesmente o Pokémon jogando areia nos olhos do oponente, impedindo ele de enxergar direito. Por isso também consegue acertar Pokémons voadores. O golpe Cultivar é uma coisa engraçada também, é basicamente o Pokémon arando o chão, deixando ele perfeito para cultivar plantas. O golpe tipo Terra aumenta o ataque e o ataque especial dos Pokémon tipo Planta que estão em campo. O Jogo de Lama é outro golpe de campo, onde o Pokémon simplesmente cria um campo de lama, deixando tudo enlamaçado, diminuindo a força dos golpes do tipo elétrico, já que Terra é imune a golpes elétricos. É como se parcialmente deixasse os Pokémon meio tipo Terra. Inclusive, o golpe que antigamente durava até o Pokémon que usou o golpe sair, agora dura só 5 turnos. O outro golpe que desmaia em um hit só, Fissura, é o Pokémon juntando toda a sua energia e força para tentar abrir uma fissura no chão embaixo do seu oponente, assim derrotando qualquer Pokémon que não seja do tipo voador, afinal, sem chão não consegue se mover. Os golpes máximos são os mais simples. O de Terra, por exemplo, o Pokémon faz quase o mesmo movimento que Escavação, mas ao invés de durar um turno, só a força pura de um monstro gigantesco entrando na Terra cria uma onda de dano que vai até o oponente causando dano. Essa mesma onda de terra ajuda a estatística de defesa especial do Pokémon, como se fosse um amortecedor. Já quando usado por um D-Max Sandaconda, o Pokémon ativa a Areia Infernal. Como uma cobra de areia, pela especialidade, a onda criada é de areia. Enquanto o movimento Z, o Pokémon também faz o mesmo movimento de escavação, mas dessa vez carregando o oponente junto. E ao invés de atacar ele na volta, ele só carrega ele até o núcleo da Terra e causa uma explosão. Bem simples.